Sons 5. Bora, galera. Foi? Valendo? Foi. Drinkzinho, Valendo. é nóis, Humaniza Podcast. Vamos que vamos. Tamo aí. Boa noite. Boa noite, dia. galerinha. Boa noite, seus lindos. Estamos aí sem vinheta por enquanto, mas daqui a pouco sai a vinhetinha. Recomendado. Sairá vos E começando o episódio 00 de Humaniza Podcast. Com muita luta, umas 3 horinhas ali de resolvendo problemas técnicos, mas faz parte do processo. O objetivo hoje do episódio é a gente se apresentar um pouquinho para quem está ouvindo e também apresentar um pouco do projeto, o que a gente tem de ideia, quem que a gente vai trazer, quem a gente não vai trazer, mas falar um pouquinho da ideia como um todo para quem está conhecendo a gente a partir de agora. Estamos aqui eu, Vini, meu parceiro Maliga, Salve. Dani, e vamos dar início à nossa resenha, não? Para não perder muito tempo. Já me pinguei todo aqui, já de copo. Tá tranquilo aqui. Normal. É a amante da baba. É isso. Seguindo um protocolozinho, a gente vai se apresentar. Então, eu vou conversar aqui também com meu parceiro Alan Maliga. O Alan, ele é músico, compositor, produtor e também é gestor de projetos. Ele também é outras coisas deliciosas mais, como vocês estão vendo por aí, mas enfim, esse é o Alan Maliga. Agora, o público quer saber, né? É uma coisa que a gente trouxe para o nosso projeto. Quem é o Alan? Qual é a origem do Alan? Da onde ele veio? Conta pra gente, pô. Pô, cara, primeiramente, boa noite e olá todos, tá? São os flies, são os... Cancelado. Primeiro, não durou 5 minutos. O podcast já tá sendo cancelado. Primeira fala dele. Eu acabei de ser cancelado na linguagem neutra. Mas, cara, sou cria de Magalhães Bastos, mano. Quem não conhece, é quase que um sub-bairro de Realengo. Eu fico ali entre Realengo e a Vila Militar, saca? E, porra, ali aprendi a brincar mesmo na rua. Tive aquela infância raizona de brincar com a molecada na rua. E, enfim, aos poucos evolui um pouquinho para um bairro bastante violento. Passei por poucas e boas lá. Isso formou muito do que eu vim a compor depois, né? Algumas coisas da minha vivência. Acho que essa parada é muito importante para o compositor, né? Uma das coisas que eu sou é compositor, e isso, músico e compositor, isso tudo influenciou muito, né? O Dan também é do subúrbio também, tu também, porra, foi do subúrbio, tu sabe como é que é essa parada, ela, né, tipo, 3 facções diferentes no mesmo bairro, 2 facções diferentes no mesmo bairro, separado por uma rua, essa rua era minha, salvo para a estreia da Água Branca em Magalhães Bastos, faixa de Gaza, pô, uma facção do lado, outra facção da outra, polícia e porrada comendo, morador no meio, enfim, é complicado, mas isso tudo formou meu caráter, me formou como artista também, como compositor. Tive muito contato com a igreja lá também, igreja católica, foi lá que eu tive o primeiro contato com música. Isso que eu ia perguntar, foi lá? Foi lá mesmo. Então, tipo, lá tem a paróquia São Miguel, né, e na época tinham poucas igrejas evangélicas, então a igreja católica e a pastoral da Esperança na época, porra, acho que está de pé até hoje, eu que devo estar em falta aí, mas a galera faz um trabalho forte nas comunidades ali do entorno, ali, Fumacê, Curral das Éguas, Macacolândia, Abatã, enfim, todas as comunidades que tinham ali no entorno, próximo à Avenida Brasil também, o pessoal da Pastoral da Esperança fazia um puta trabalho. Então, todo domingo a igreja lotava, porque tinha almoço na igreja, né? Rolava um salpicão e tal. Então, o pessoal chegava lá para comer, o pastel, o suco, tudo era muito baratinho, que era quase a preço de custo, só para manter a parada ali funcionando. Então, a igreja era um centro de contato com música, com cultura, porque tinha festa junina, né? Tem festa final de ano. Então, isso tudo vai levando aí o jovem, a criança. Festinha de igreja, sempre exatamente. Bom, né? Então, vai levando para isso. A minha mãe, inclusive, ela era professora de catequese, né? Então, eu fui a umas 3 turmas de catequese até o último retiro lá da parada para fazer a primeira comunhão. Eu fui e fiz a minha. Então, eu fiz assim umas 4 catequeses completas, sabia? A parada toda, assim, de ponta a ponta, e frequentava muito a banda, que minha mãe cantava ali também e tal. Já tinha um histórico que meu tio, que já não mora mais no Rio, já, o
o Bergson, ele tocava também na igreja, e aí outros amigos dele, lá eu comecei a aprender algumas coisas de percussão, aprender violão, aprender baixo, né, aprender a cantar, saber se está no tom, não está, noção rítmica, foi tudo ali, e até referência do que eu vim estudar também depois, que eu fui estudar um pouco de música na escola Vila Lobos, foi por influência do Zé, que tocava na igreja e que ele tinha feito Vila Lobos junto com meu tio e tal. Mas isso aí tu tinha que idade, mais ou menos? Aí já quando eu fui... Nessa época da igreja, que eu comecei ali nas atividades firme, eu tinha 9 anos, né? Que foi quando eu ganhei meu primeiro violão e tal, então eu tinha ali 9 anos. Quando eu comecei na Vila Lobos, eu já tinha meus 14 anos, eu já não morava mais lá. Mas a parte de produção tipo, cultural de eventos? Produção cultural e produção de eventos já vem mais da parte do colégio, ali já no ensino médio, saca? Do final da 8ª série para o ensino médio. Eu na 8ª série eu fazia algumas festinhas, então eu conseguia organizar festas muito bem, tinha uma noção já básica de som e desse tipo de produção, já tocava em banda. Então eu conseguia fazer chopada, por exemplo. Na 8ª série eu fiz a primeira chopada de 3º ano da galera lá do colégio, lá do Gami Souza. Aí já no 1º ano eu fiz a chopada da galera do 3º, porque o pessoal do 2º ano foi na chopada do pessoal do 3º ano. E assim foi até eu chegar no 3º ano do ensino médio. E aí o que é mais doido? Eu não tive chopada de 3º ano e eu não participei da formatura com a minha turma, que eu tava desde a 8ª série, né? Que doido. Mano, eu tive que sair da escola particular e pra escola pública, tá ligado? Na época, e rolou essa vibe aí, sacou? Rolou uma mudança drástica, na verdade. E como é que foi essa mudança? Porque, porra, não imagino que a realidade deve ser, tipo, bem diferente. Mano. Por que rolou, né? Essa mano, essa parada assim, a gente acabou caindo nesse assunto, é um assunto que eu nem costumo falar muito, né? Mas, tipo assim, eu fui criado em Magalhães, que é favela de um lado, favela do outro e tal. Só que eu, no meu bairro, eu já era considerado rico, primeiro porque eu tinha pai e mãe. Esse é o primeiro ponto. Tu tem pai e mãe, tu é rico. Fora da curva, né? Fora da curva. Presente, Meu pai tinha uma Marajó, mano, tá ligado? Rico, tem carro, saca? Meu pai tinha um emprego. Então, tinha tudo isso. E aí, pô, meu pai de formação de jornalista e tal, mas sempre voltado muito pro marketing, sempre foi vendedor nato. Saiu da área de jornalismo, foi trabalhar na Fiat, começou a trabalhar e vender carro pra caramba. Depois de muitos anos na Fiat, ele foi convidado para ser gerente de uma loja na Intendente Magalhães. Depois ele teve a própria loja dele e assim foi. Aí, numa sociedade não muito bem sucedida, ele desfez essa sociedade por ter muita abertura aí dentro do mercado. Ele começou a fazer coisas que talvez não fossem consideradas muito certas. E aí, andando com essa galera que não era muito certa e tal, enfim, aí uma série de paradas aí que daria um filme. O pai tá vivo aí até hoje também, então não vale ficar falando muito também para não explanar o coroa. Mas ele teve uma fase bem rock and roll, entendeu? Então, tipo, ele foi, como eu fui falando para vocês aqui, ele foi ascendendo na vida de maneira honesta, foi ganhando grana. A gente saiu de Magalhães Bastos, porque era um bairro muito violento. Pra você ter noção, uma vez ele foi me buscar de cueca, assim, tipo, dentro da locadora, que a bala tava comendo, eu lá dentro escolhendo um DVD para assistir em casa. E aí o cara foi lá, abriu a porta para mim, eu voltei. Um ano e pouco depois que a gente se mudou, o dono dessa locadora baixou na porta no tiroteio, tomou um tiro e morreu. Sabe? O seu Salomão também, que é avô de um camarada meu, Gustavo Galho, um dos coroas mais antigos da padaria, do bairro, morreu na fila da padaria, indo comprar pão, bala perdida também. Então, era um lugar realmente de conflito constante, um cenário de operações mesmo, teatro de operações. Magalhães Bastos era realmente um lugar muito complicado e que nunca saía no jornal, né? Extremo oeste da zona oeste, aquele troço que ninguém sabe se é ZO ou se é ZN, um negócio meio mal colocado ali, enfim. E aí, meu pai resolveu tirar a gente de lá, né? Saímos eu, meu pai e minha mãe, vendemos a casa lá, pô, um casão, assim, em qualquer lugar seria muita grana, a gente vendeu a preço de banana, meu pai estava ganhando uma grana legal, a gente se mudou para o Recreio. E aí começa um outro contato com outro tipo de galera. Meu pai ganhando grana legal. Até porque também na época o Recreio não é o que é o Recreio hoje em dia, né? Não, o Recreio era tudo mato, né? Era mato, era uma outra realidade. Alguns prédios, então você conseguia comprar um apartamento na planta no desenrole, saca? Pô, tenho aqui 9 mil e toma esse carro e toma essa 20 parcelas de 500.
Rolava esse Então também lance. a galera que tá na época, né, do recreio, tipo, são os percussores, né? Uhum. Que hoje em dia, tipo, a galera que sai dessa classe média, né, e vai pro recreio, né? Na época, não. Imagina quem topava ir pro recreio era desbravando mesmo, que não tinha ainda... Eu fiquei quase um ano assim, levando meus amigos pra lá, saca? Então minha casa vivia cheia dos moleques lá de Magalhães Bastos, tá ligado? Então, os moleques estavam sempre lá, moleque de Bangu também e tal. Nessa época eu já estudava em Bangu. E aí algumas pessoas... Eu saí de recreio pra Bangu? Não, quando eu morava em Magalhães, eu estudava em Bangu. Estudava no João Paulo, né? Estudei um tempo no Nossa Senhora do Carmo e tal, estudei com aquele maluco do Diogo Defante também. Você é maluco, desde criança, você é maluco. Aí estudei com ele, estudei no João Paulo. Tem que vir aqui depois também. Porra. Estudei no João Paulo com a galera que tá presa e que morreu, mas um ou outro aí se salvou, ou virou polícia ou virou advogado. Tem isso, né, mano? Na Zona Oeste, ou tu faz o pré-militar, ou tu tem muito isso, né? Tem muito isso, mano. Um ou outro ali que conseguiu, a gente foi se evadindo aí, principalmente por conta da arte. Aí, enfim, a gente foi morar lá no Recreio, e aí nessa época do Recreio, meu pai veio aqui, daqui a pouco ele começou a dar uma caída. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Quando eu mudei pro Recreio, eu tinha 14 anos. Aí eu fiz 15 anos morando lá, eu mudei de lá com 18. Eu mudei de lá definitivamente, assim mesmo, com a minha mãe e tal. Mas 14 tu já tava, tipo, inserido no meio cultural, produzindo, fazendo música e tal? Eu só tava tocando com a banda, com os amiguinhos ali de Magalhães, tocando na igreja. Tá. E aí lá no Recreio que abriu mesmo esse leque, né? Porque aí você começa, tipo, tu vai caminhar na praia, tu encontra um artista, aí tu vai ali, tu encontra tipo Santa Cruz, tu vai na lojinha, tu encontra, sei lá, o Herbert Viana. Então tu começa a saber que aquela galera existe. Tu em Magalhães Bastos, mano. Caraca. Pelo amor de Deus, é um negócio assim que você é isolado de tudo que tem de cultural, tudo que tem de bom que rola no Rio de Janeiro. É outro Rio de Janeiro. Enfim, e até hoje. Até hoje. É assim, infelizmente. Até hoje. Pô, as casinhas lá, que é o lugar que a gente chama, tem várias casas bacanas lá e tal, em Magalhães. Pô, o pessoal fechou com o portão, cara, por causa da violência. Então só entra morador, só sai morador. Ou não, né? Um negócio esquisito, tem um portão na rua, porra, uma cancela. Aquele rua pública, meio que vira um condomíniozinho. Um condomínio, né? Para inibir o roubo, para autorização. Umas paradas meio doidas. E aí a gente lá no Recreio, meu pai começou a cair, e enfim, começou a se enrolar com um monte de coisa, e aí ele foi preso, tá ligado, mano? Aí, porra, meu pai foi em cana. E aí eu não sabia, eu tava em casa, de boa, assim, e aí deu 10 horas, ele não chegou, eu não atendia, meia-noite, para lá, 4 da manhã, ligou a delegacia, minha mãe atendeu, ninguém entendendo porra nenhuma. Enfim, ele foi preso, e aí minha mãe ficou meio sem norte, tá ligado? Eu falei, porra, o que eu vou fazer, mano? Eu falei, caralho, eu tenho que trabalhar. Aí eu tinha feito uma parada de jovem aprendiz da Fiat, e ao mesmo tempo, um tio meu me ofereceu um emprego na faculdade, que a irmã dele era dona e ele era tutor lá na faculdade. Ele falou, porra, trabalha eu era menor de idade, não podia trabalhar ali. Eu não vou assinar tua carteira, tu vai pegar o salário tudo sem desconto, dá R$615. Porra, o jovem aprendiz era 250. Falei, porra, vou no de 600, firme. Aí eu pegava, saca? E tipo assim, durante quase um ano que meu pai ficou preso, toda a grana que eu pegava, tipo assim, eu tirava R$150 pra mim, e aí toda a grana que eu pegava, tu ter um parente preso é foda, mano. Sim. Porque, tipo, toda a grana que eu pegava, 500 prata, assim, era pro meu pai lá dentro. Então era pra levar uma comida decente, molhar a mão lá do amigo lá do agente penitenciário, que eu não julgo, tá? Antes que fique falando aqui que eu tô gastando a onda, não julgo, enfim, molhar a mão do cara, enfim. Transporte também, pô, deslocamento tudo. Que é longe pra chegar lá. Exatamente, deslocamento. Hoje em dia não existe mais, isso tá extinto, tá? Mas quando existiam as Polinter, visita é só dia de domingo. A visita de segunda a sábado, ela não existe. Então, quando você vai lá visitar um preso, cada parente tem que deixar R$10. Se for 5 parentes visitar o preso, depois que vai todos os parentes embora, passa lá no final do dia a galera recolhendo, fulano, vieram 6 parentes, é R$10 cada um. Aí o preso tem que ter R$60. Então, manter um preso lá dentro é caro para a família também. Se o pessoal fala do auxílio reclusão, tá dando dinheiro na mão de vagabundo. Não, mano. A família, minha mãe não sabia das merdas que meu pai tava fazendo na rua, nem eu. A família fica desguarnecida, né? Eu tinha 16 para 17 anos, eu não sabia o que meu pai tava fazendo na rua. Então, e aí? Eu fiquei na merda. Aí o que aconteceu? Eu comecei a faltar aula, comecei a perder prova, porque eu tava trabalhando na faculdade.
E aí eu entrava 1h da tarde e saía 10 da noite. 1h da tarde saía 10 da noite. Segunda, sábado. Plá, 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 plá. Aí um dia eu fui na aula, chamei minha professora de história, Cris, beijo, Márcia. Chamei as duas e falei, ó, o bagulho é o seguinte, Colégio do Estado, vou ter que ir para lá, porque aconteceu isso, isso e isso. O pai foi preso, tô auxiliando minha mãe, porque minha mãe tá meio tonta, e eu tenho que mudar de escola. Não vai dar para eu ficar aqui. Eu vou ter que ir pro Colégio do Estado. Mas não, caramba, mas que coisa e tal, não sei o que. Eu falei, eu mesmo tô trancando, que minha mãe não vai querer vir aqui trancar. Minha mãe tinha um pouco de apego naquilo, né? De tipo, mesmo tendo o pé no chão, vou tentar manter aqui. Aí meu tio ajudou minha mãe, pintou o apartamento, a gente negociou a dívida que tinha de aluguel, e aí pagou o aluguel e pum, mudou para Campo Grande com o apartamento mais barato lá. E aí ficamos por lá, minha tia ajudando a gente. O cabelo da minha mãe quebrava, a unha dela quebrava, a gente comia mal pra caralho, tipo, era quase passar fome mesmo. A gente comia, às vezes, almoçava e jantava pão com mortadela, aí, às vezes, para ter sobremesa, comprava o batom, enfiava no pão, botava na sanduíche e derretia, cortava no meio, comia, e assim ia, saca? Refrigerante mais vagabundo que eu não sabia que existia no mercado, descobri que existia, e os macarrão mais vagabundo que tinha no mercado, descobri que existia, e a gente foi indo, sabe? Às vezes cozinhando na casa dos outros, que eu não tinha como converter o fogão para gás de cozinha, porque onde a gente morava era gás da SEG. Então tinha essa série de coisas, né? O chuveiro, porra, queimado, tomando banho gelado um tempão. Eu lembro dessa porra, então, enfim, eu não tomo banho gelado, pode estar o calor que for, eu não tomo banho gelado, esse bagulho me pegou firme. E aí foi, cara, eu peguei, consegui me mudar com a minha mãe, a gente foi para Campo Grande, eu mudei de escola, fui pro Colégio do Estado, e no Colégio do Estado eu não consegui estudar também, porque eu tinha que trabalhar, tinha que fazer o ganho, e já tocava na Playout nessa época, já tinha banda, já tinha rolado todo esse rolê de fazer chopada pra galera, entender de som e aprender. Então eu já tava, e assim, eu lembro que no dia que meu pai foi preso, um dia depois eu tinha um show, eu fui fazer o show como se nada tivesse acontecido. Isso é foda. E ali eu notei que, mano, o pau tá quebrando, tá ligado? O pau tá quebrando. Igual agora, a gente tava resolvendo o bagulho do som ali. O pau tava quebrando. Mas tudo se resolve na magia do encontro, tá ligado, mano? Então na música é mais ou menos a mesma parada. Aí eu tava lá tocando e falei, putz, mano, esse bagulho é muito foda mesmo, saca? E aí eu sempre achava que ia sair numa semana, na outra, e foi se passando um ano. E eu trabalhando lá na faculdade. O que aconteceu? O Colégio do Estado perdeu o meu histórico. E com as minhas notas que eu tinha tirado lá, eu não ia conseguir passar. Aí eu fui lá no meu colégio e falei, olha, eles estão pedindo meu histórico, mas a situação é essa. Pô, cara, eles pegaram, chamaram todos os professores, em conselho, isso é legal, tá, pessoal? Em conselho, eles falaram, não, então é o seguinte, tira as notas que ele tirou, a gente aprova ele aqui em conselho e dá o histórico para o colégio aprovar. Aí o colégio me aprovou, eu consegui concluir o ensino médio. Então, assim, é doido, né? É irônico, porque eu fiz festa para todo mundo de terceiro ano, eu não tive minha festa de terceiro ano, não tive a formatura de terceiro ano. E aí, naquele momento ali, eu fui encarando, até meu pai sair de cadeia, até ele voltar ao normal e tal, eu fui encarando como se nada tivesse acontecido. Eu fui sentir o baque mesmo assim, depois de um tempo, que ele já tinha reingressado, né? Ele e minha mãe já até separaram, mas minha mãe aguentou firme com ele, ficou o tempo todo ali, depois que ele saiu ainda ficou com ele mais um tempo. Manteve ele lá dentro, bancou ele lá dentro, juntou dinheiro para a família toda para advogado. Foi tipo, para tirar ele de lá, mano, foi uns 30 mil. Muita grana, né, cara? Isso há uns 10, 30 mil em 2010. É uma grana. 30 mil em 2010. Era muita grana. Comigo ganhando 600 reais, saca? Então, tipo, era uma utopia ter um Celta. Tu imagina pagar 30 mil de advogado. Hoje é que vale tipo um papo de $500 000, mano. Mano, se for com a inflação, eram uns 250, 300 mil reais, assim, brincando, tá mais. Então, assim, a gente não tinha. Aí juntou com um, juntou com o outro e tal, os familiares, amigos foram juntando, a gente conseguiu. E aí, dali, então, em diante, foi uma outra visão, porque eu vi que era uma batalha ali dele com a minha mãe, na questão do entendimento deles lá. E eu notei assim, bem, fui forte até aqui, auxiliei a família até aqui. Agora eu tenho que ver a minha vida, saca? E aí a minha saída
era a música. Uhum. Só que também não dava para ser só música. Aí fui trabalhar de telemarketing, fui trabalhar da porra toda, tirei o Cresce, veio corretor de imóveis, caí dentro da corretagem de imóveis, vendi pra caramba, aprendi muita coisa. E fui sempre tocando essa área comercial e essa área de produção de evento, produção de banda, produção de MC, produção de faixas dentro de estúdio, produção fonográfica. Eu acho que é uma parada que todo artista ou todo mundo que trabalha com arte, com cultura, acaba desenvolvendo, né? Que é a resiliência. De tipo assim, infelizmente o Brasil é um país que é muito difícil de quem é artista ou quem é produtor cultural conseguir sobreviver 100% com isso. Né? Assim, a gente vê sempre... lá, tipo, a gente vê o que os se destacam, né? Aí, tipo, é fácil, né? Pô, mas é 1%, né? De quem não sabe que tem muita gente na correria, assim. E isso é, assim, acho que quase no Brasil inteiro, né? E, assim, é por isso que a gente também tá com esse espaço aqui, né? Porque a gente quer, por exemplo, trazer pessoas como o Alan, que, porra, tá aqui hoje produzindo, criando esse espaço junto. E, porra, que de repente naquela época, imagina, se tivesse um espaço desse, né? Pra gente trazer a galera que tá, porra, produzindo, que tá na correria. Não só quem é consagrado, é óbvio que a gente quer trazer aqui, mas também usar esse espaço aqui do Humaniza como um canal em que a gente pode promover a cultura e a arte de quem tá na correria, né? Às vezes o que basta é só isso, né? Desculpa, mas às vezes o que basta é só isso, tipo, a oportunidade. Tipo assim, passou por poucas e boas e tudo mais, mas às vezes uma oportunidade que bastasse já mudar muita coisa. Exato. E aí é por isso que eu quero perguntar, antes da gente rodar a palavra, porra, pra você, o que faz sentido existir esse podcast e por que você quis entrar nesse projeto? Pô, cara, muito boa a tua pergunta. Eu acho que faz sentido existir um lugar onde a gente possa falar disso tranquilamente, porque geralmente essas pautas elas são oprimidas, saca? Muito do que até que eu fui voltando pro meu ramo musical, pro rap, pro hip hop ou para alguma coisa que influenciasse isso, é porque nesse meio ninguém me julgava. Sim. Tá ligado? Pô, mano, teu pai pegou cadeia? Fé, mano, eu já peguei Febem. Meu pai também, tá ligado? Pô, mano, eu nem sei. O quando isso é muito romantizado também, né? É uma parada. Isso também. Caralho, venceu. É uma vivência. Que superou. E, mano, isso era prato cheio, tá ligado? Porque, tipo assim, eu vinha e amassava e cara, de onde é que tu tirou isso? Ah, mano, porque eu também não. Enfim, mas é um prato cheio, né, cara? Então, esse podcast existia, é um espaço quase como que a cultura hip hop, saca? Sim. Sem julgamentos pelo que você viveu de opressão do sistema, seja da forma que for, você tem esse espaço livre, né, cara? Então isso, assim, para mim é muito, muito importante. Sim. Importante. É isso. Então agora a gente vai começar a nossa rodada aqui de um apresentar o outro, foi o formato que a gente viu. Alan agora vai apresentar o Danilo. Ele já se conhece, ele já tem um caso aí há um tempinho, né, de relacionamento. Eu finjo que eu não tenho ciúme, mas tudo bem. A gente não tá junto, tá? Ele se casou em setembro, beleza? Então, vamos lá. O Dan é engenheiro ambiental e eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre essa parada. Danilo, quem é você, meu mano? Cara, mano, é muito engraçado, porque o Danilo, engenheiro ambiental de formação, mas é muito bizarro que, tipo assim, duas realidades de subúrbio são completamente diferentes, né? Eu vim do subúrbio de Rocha Miranda, que é mais ou menos o meandro ali, tipo, eu morava na estrada de Sapê, que mais famoso foi o Largo do Sapê, perto do batalhão, que era a divisão entre Marechal, Oswaldo Cruz, Beto Ribeiro, Madureira e Rocha Miranda. Era uma rua que passava ali por tudo. E, cara, tive uma família, porra, muitas aspas, tradicional brasileira. Pai, mãe, irmã, avô, avó, todo mundo morando muito perto. Referências, né, mano? A família, tipo, referência, tanto que minhas maiores referências na minha infância foram referências femininas. Minha avó, minhas tias, que sempre trabalharam desde cedo, como secretárias, né, professoras, minha mãe do lar, né, minha madrinha também como professora, dona de colégio e tal. E, cara, eu sempre estudei em colégio particular,
mas era muito bizarro, né? Que durante a semana eu frequentava o colégio particular, que na época era um dos melhores colégios do bairro, que na década de 90 tinha aquela tradição, né, de colégio de bairro, né, que era o Lemos de Castro, ali em Madureira. Caraca, mano. Pode crer. Que na época era, tipo, a referência de estudo na região, né? E, ao mesmo tempo, no final de semana, meu pai era... Não era orientador, né? Era voluntário, né, no Salesiano de Rocha Miranda, que era tipo, conhecido, né, tradicionalmente como oratório, que aos domingos ele buscava, né, as comunidades ali em torno, faz quem quer, as comunidades ali ao entorno de Rocha Miranda, para jogar futebol no final de semana, que aí tinha o catecismo e tudo mais. E era, cara, meu primeiro contato com comunidade, né, que durante a semana era todo mundo colégio particular e chegava no final de semana ver aquela realidade de comunidade, tipo assim, e era todo mundo igual para igual. E assim, na minha cabeça de criança, aquele bagulho não entrava, tá ligado? Porra, como assim? Eu tenho um pai, tenho uma mãe, eu tenho almoço, tipo, almoço, café da manhã, lanche, janta, levo merenda, e porra, o moleque que tá do meu lado, às vezes a única refeição que ele tinha era a refeição que era servida no Salesiano. Eu, tipo assim, cara, como assim tu não tem um pai, não tem uma mãe? Que no meu ciclo de amizade, de colégio, não tinha isso. E, cara, sempre fui crescendo naquela questão, tipo, de estudar, fazer pré-militar. Tipo, minha irmã também estudando, por minha irmã sempre foi aquele estigma de CDF, você foi inteligente pra caralho, até hoje é esforçada pra porra, irmão. E a gente foi crescendo, ela passou pra faculdade, foi morar fora. Hoje em dia, porra, puta de profissional, foda pra caralho no que faz. E tudo que sempre se propôs a fazer, ela é muito foda. E, mano, eu sempre tive aquela parada de que, velho, não me encaixo nisso. Vamos estudar pra fazer um pré-militar. Eu falei, caralho, mano, não é bem isso que eu quero fazer. Não é uma parada, e, mano, é uma parada que eu pouco falo sobre a minha escolha de faculdade. Que fiz pré-militar, né? Fiz para SpaceX na época eu fiz o Enem. Na época o Enem não era nos moldes que é hoje em dia, né? O Enem só te dava ali uma nota que você não conseguia ter ingresso em faculdades públicas na época. Cheguei a fazer o ERG na época, botei para engenharia, não passei, botei para polícia, passei na época. Só que também nem levei muito pra frente. Eu fiz oficial da PM. Porque na época, tipo, tava estourando Tropa de Elite. Mano, que referência doida. Eu fiz também, mano. Mano, eu fiz oficial PM na UERJ. O último oficial PM da UERJ eu fiz. Cheguei na nota merda, não passei. Salve pra quem passou aí. E eu fiz soldado PM em 2011. Passei, não entrei porque eu não tinha habilitação. Se eu entrasse como mandado de segurança, eu teria entrado soldado PM, 2011. Aí, mano, eu fiz ali... Pô, e é muito engraçado que... Só um parênteses aqui, amigo. O Daí não tá agora, né? Salve por guerreiros que sobreviveram aí, mano. Que caraca. É a tropa da UPP, mano. Quem entrou, meu irmão, foi um montão de ralo. E o mais engraçado que nessa conjectura de colégio de bairro, eu fui pro Jeremário Dantas, que era ali perto do Pentágono, 2 anos ali, e logo depois eu fui pro Sistema Elite de Ensino, que aí começou, pegada de pré-militar, pré-vestibular e tudo mais. Só que eu sempre assim, mano, aquele bagulho não fazia muito sentido na minha cabeça. Eu acho que a minha cabeça era muito em uma geração que não era a minha, porque eu falei assim, mano, a parada de tu ter que decidir o que tu vai ser pro resto da tua vida com 18 anos. É uma parada... muito louco. É um conceito muito engessado. Hoje em dia a gente vê, pô, a galerada aí, tipo, 16, 17 anos, tipo, rompendo um pouco esse estigma de faculdade. Não, você tem que... Meu filho, para você ser alguém na vida, você tem que ser um engenheiro, tem que ser um advogado, tem que ser um médico e tudo mais. Eu fui criado nesse conceito. Não julgo. Entre N questões de família, foi o melhor que meus pais fizeram na época, e eu agradeço muito a eles por isso. Todas as questões familiares
que não vem o caso dizer nesse episódio. Claro. Né? Nesse episódio, que senão vai ser um podcast só sobre isso. Aí, a gente vai abrir um episódio pra falar mal da família e reclamar. Aí, mano, cara, foi uma parada muito engraçada. Havia o João Kleber também. Foi uma parada... Para. Foi uma parada muito engraçada, que eu tive uma nota boa no Enem, e meu pai chegou pra mim e falou assim, cara, você vai continuar fazendo pré-militar, mas eu vou te trocar de unidade, porque, mano, eu sempre fui meio que de gangue, elite Madureira. Aí meu pai, não, vou te tirar desse ciclo seu de amizades, vou te colocar num lugar novo, elite Tijuca, pra você continuar fazendo um pré-militar do SpaceX. Que na época eu não passei por causa de redação, eu passei na porra toda, só não passei por redação. Qual é esse ano aí? Cara, isso foi 2008. 2007, 2008. Rapaz, era bem capaz. Pô, tu fazia elite Madureira, tu com certeza estudou com um brother meu. Tu fez pré-militar, né? É, pré-militar. Porque o pré-militar e o pré-veste... Era a mesma merda, mesmo prédio, 3, 4 andares. Porra, estancava, né? Os caras não se gostavam, era um jogando musiquinha pro outro. Não, só o bagulho só dava bem na chopada, que tinha as chopadinhas, aí o bagulho era integração, né? Integração. Aí, mano, o mais bizarro que, assim, eu lembro como se fosse hoje, no meu quarto, eu falei, caralho, mano, mais um ano de SpaceX. Aí tinha uma amiga muito próxima, Natália Muniz, Mandy, na época. Ela, pô, vou fazer... Com os amigos. Conhece? Cara, mano, eu vou fazer engenharia ambiental e tal, não sei o que lá, na Veiga e tal. Aí eu falei assim, mano, meu pai já tinha dado planta. Eu falei assim, não, tem que fazer engenharia. Eu falei assim, mano, eu vou escolher a engenharia que menos vai precisar de conta. Vou fazer engenharia ambiental, pô. Ambiente, biologia, química, linha físicazinha. Só que, mano... Só daí. Porra, passei com bolsa pra Veiga, só que eu esqueci do ciclo básico, mano. O ciclo básico é matemática pura, cálculo 3 anos de cálculo. Direito, mano. Cálculo direito, que a base é filosófica. Física, 1, 2, 3, 4, 5. Mano, só que aí na faculdade, pra mim, foi outro choque de realidade. Porque eu tava inserido naquele ciclo de bairro. Caralho, já tem um tempinho mais. Vamos chegar. Aí quando tem um ciclozinho de bairro, é quando tu vai pra faculdade. Irmão, é outro choque de realidade. Tu vê a galera que já morou fora com 18 anos. Tu vê uma galera de outro... Ainda mais na Veiga, né? Na que Veiga tem uma faculdade particular. Classe média alta. Porra, quem tava ali, uma criança limitante que tinha de Madureira, o máximo ali no Meia, não passava do Meia. Com essa galera que morava na Zona Sul, com a galera que morava, porra, na Barra. É loucura, né, mano? E, mano, é um choque de realidade. Aí, filho, aí nessa eu fui criando. Sempre trabalhei na área. Desde o meu terceiro período, minto. No meu segundo período eu entrei pro projeto Vivenciando, que é um projeto de apresentação da faculdade. Quando eu comecei a realmente trabalhar, né, tirava meu dinheirinho e tal, quando tinha uma realidade muito foda. Contato com essa galera que ia visitar a faculdade e tal, de colégio público, de colégio particular. E, mano, aí eu comecei a trabalhar na área. Tipo, eu comecei a trabalhar na área ambiental desde cedo. Então, cara, eu fui construindo meu perfil profissional na área de meio ambiente desde muito novo. Tipo, com 19, 18, 20 anos já comecei a ter esse viés. E tinha alguma coisa que te inspirava, assim? Cara, na época, meu pai, né? Porque meu pai era aquele maluco que veio do zero, tinha tudo pra dar errado e o cara foi um profissional foda. Pode crer. E, pô, Petrobras, a nível Petrobras, de ser referência no que sempre fez. E o foda é muito, muito engraçado, né? Que a nossa geração, ela cresceu com aquele estigma de ser bem-sucedido. Né? De tipo assim, caralho, eu tenho que ter 23 anos, ter minha casa, meu carro, minha esposa. Cachorro amarelo. Sei lá, mano, não sei quanto. E esse foi onde eu fui criado, né? Tipo, meu pai, com 23 anos, já tinha vida consolidada, os trancos e barrancos e tudo mais, mas já tinha um norte. Eu, com 23 anos, eu falei, caralho, mulher, será que eu acertei minha faculdade? Porra, eu acho que eu não tô fazendo um curso que eu gosto. Tanto que hoje eu olho pra trás e vejo, não, mano, eu não fiz uma graduação que hoje eu gostaria de ter feito. Mas foi o que me trouxe até aqui, foi o que me trouxe esse momento. Que pôde me proporcionar vivências que fazem sentido hoje pra mim. Tanto que através da engenharia ambiental, eu mesmo fazendo um cut aqui, né, um time-lapse, onde eu me formei, e assim que eu me formei, eu fui morar em Goiânia, onde, caralho, foi uma experiência de vida, um choque, fui passar sozinho pra Goiânia,
e com a mala nas costas e tudo mais, onde eu tive outro choque de realidade. Eu acho que eu divido um pouco esse meu... Cultural também, Cultural, né? que é uma parada que Rio de Janeiro, praia, Goiânia, agro e tudo mais, aquela parada... O Centro-Oeste é louco, como a galera tem um acesso a uma cultura diferente, né? E assim, como você vê aquele cara que aqui no Rio, tu passaria assim, batido e falaria, pô, mano, na moral, esse maluco, sei lá, brother, ele faz a mesma parada que eu na rua, na vida, saca? E o cara é, tipo, rico pra caraca, tipo, neto de um ministro e, porra, fazendeiro. Eu, caraca, mas lá acho que foi o lugar no Brasil que eu já rodei aí, velho, que... Mas eu fui acolhido. Assim, o Centro-Oeste tem tá ligado? isso, De, tipo assim, de conhecer o maluco num bar, ou acabar de conhecer o cara na empresa e o cara, tipo, te abraçar. Mato Grosso, eu fui fazer venda porta a porta, nego só senta, toma um café, toma uma água. Daqui a pouco tu toma aqui a chave do meu sítio. Domingo você vai lá fazer um churrasco. Mano, tu fica... Ué, cara, eu te conheci agora. Eu posso sequestrar tua família, irmão. No Rio, como é que seria? No Rio, entrou meu primo num depósito de cigarro. Qual foi? Tá maluco, irmão? O que tu quer? Não, entrou meu primo num depósito de cigarro. A porta aberta, não tinha muro, tinha uma câmerazinha lá no canto, um segurança assim, fumando cigarro. Tá ligado? Aí entramos na parada, várias caixas de cigarro. Olhei pra cara do meu primo olhou pra minha cara, os dois favelados, né? Aí ele, a cabeça do favelado pensa diferente, né? Se essa porra fosse no Rio, eu já tinha roubado tudo. Tem muito esse choque de realidade. Né? Aí, mano, lá onde eu tive contato pela profissão de conhecer vários municípios, porque assim, como era área rural, você ia pra uma cidadezinha de 5 mil habitantes, né? Tipo, no Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul. E em Minas eu fui uma cidadezinha, conheci uma cidade no Triângulo Mineiro, a cidade de Canápolis. É uma das maiores produtoras de abacaxi do estado de Minas. Irmão, que ali, através de um projeto socioambiental, de apresentação na verdade, é trazer a realidade do latifúndio, que realmente era uma grande plantações de soja, pro município. Né? A fazenda era maior que o município, praticamente. Que a gente trabalhava. E que a gente fez o projeto de socioambiental, de educação ambiental, né, trabalhando essa parte da cartilha de meio ambiente. A gente fez o primeiro concurso, né, de meio ambiente. Foram 5 escolas do município, com crianças de 3º e 4º ano. Que, cara, foi um choque de realidade. Que a gente cheguei a trabalhar em 2 escolas de agrárias mesmo, que ela lá na fazenda que recebia, né, as crianças que trabalhavam que os pais trabalhavam na fazenda, que, mano, era realmente, a criança só tinha o que comer na escola. E, tipo assim, é muito engraçado que aí eu dava ali uma aula e tal, falava, as crianças, tipo assim, prestando atenção. Eu falei, cara, muito engraçado, porque, assim, um tema que às vezes não é muito comum para ela, as crianças prestavam muita atenção. Aí as professoras falaram, cara, mas é um homem falando. Que lá, ainda por ser interior e tudo mais, tinha um aspecto da falta da figura paterna, falta do homem no papel de professor, ainda mais no ensino fundamental, na educação primária, que normalmente é o estigma da mulher e tudo mais e tal. Da falta de valor. Mesmo, né, cara? Na nossa concepção, não tinha professor masculino. O máximo é professor de educação física. E eu perguntei várias vezes dentro da escola assim, porra, no máximo professor de educação física. Aí eu estudei num colégio de freira, então tipo, tinha professor de religião, que maluco que tocava o violão na igreja, tá ligado? Sim, sim. E aí, tipo assim, visivelmente, esse cara, geralmente, em vários lugares, esse cara, ou tudo bem, ele era casado ali, pai tinha a família dele, ou esse cara era gay e ninguém falava desse assunto. E aí, quando você perguntar pra tua mãe ou pro teu pai, por que eu não tenho professor menino? Eu lembro de eu ter escutado uma resposta assim, não, porque mulher sabe lidar melhor com criança. Exato, mano. Exato. Não tem, velho. Ou seja, eu busco na memória, no ciclo, na educação primária, é uma parada machista. São muito, cara. Eu nunca tinha pensado porque, cara, nisso. Antigamente tinha aquela questão das escolas normalistas. Sim. Tá ligado? Que assim, tinha muito lá o Carmela Dutra, em Madureira, Cascadura. Que, tipo assim, as meninas, porra, cara, foi um bagulho muito machista
na nossa época, na nossa geração. E, mano, isso aí foi meio que só um cut da minha vida um pouco profissional. Mas eu queria perguntar uma parada que eu não queria deixar passar batido. Esse bagulho do futebol americano, é futebol americano, né? Isso. Esse bagulho foi lá no Goiás, não foi? Foi. E porque eu acho que foda, não dá pra deixar passar batido, porque tem pouca gente que a gente conhece que joga futebol americano. Mano, e o mais bizarro foi que, falando sobre futebol americano, até desculpa se eu me emocionar sobre isso, porque, velho, eu descobri o futebol americano tratando de uma depressão. Que, mano, lá em Goiânia eu tentei suicídio 2 vezes. E, mano, eu agradeço a espiritualidade por ter colocado um anjo mesmo na minha vida, que foi meu amigo, meu irmão Julinho, que eu acho que você não sabe disso, mas você salvou minha vida em diversos momentos. E que, cara, e ali eu tendo, mano, o que eu vou fazer da minha vida por alguns problemas familiares na época. E rolando ali o feed do Instagram, eu descobri o Rednecks, Goiânia Rednecks, que, velho, foi uma família e que muito pelo esse perfil goiano do cara, tu chegar no primeiro dia, tu já falar, o cara te abraçar e tudo mais, e eu acho que eu tenho pessoas lá, irmão, até me arrepio, que salvaram a minha vida, né? Acho que ao longo da nossa trajetória aqui no projeto, a gente vai poder falar mais sobre, com certeza. É uma parada que são pessoas que eu gostaria muito de homenagear, de falar, mas se começar a falar, fudeu, irmão. E então, eu sou muito gratidão máxima pelo Rednecks, pelo Goiânia Saints, que foi outro time que eu joguei lá, que foram uma galera que abriu os braços para mim, que na época teve a oportunidade de eu virar parte do corpo técnico do time quando eu me lesionei, que eu não consegui mais jogar. E, mano, futebol americano me trouxe muito essa noção de pertencimento de algo maior, de time, de coletividade, de você fazer pelo outro e tudo mais, disciplina, que é uma parada que a gente tem muito na cabeça do bagulho, por disciplina militar, é um bagulho, tipo assim, é uma parada que hoje a gente tá muito polarizada, enfim. Sim. Então vamos começar já a levantar o bagulho, mas assim, então, mano, mas foi uma parada que eu não aprendi no militarismo, eu tive um militarismo muito presente na minha vida, através do meu pai, mas eu aprendi a disciplina através do esporte. Seja no judô, no jiu-jitsu, na natação e muito no futebol americano. Essa parada. Pô, nem sabia desse bagulho, te perguntei só porque eu gosto de futebol americano mesmo. Pô, eu fui no jogo deles lá na praia, eles tomaram um pau lá, tipo, 25-0. Mas, tipo, porra, moleque, gente boa, caraca, mano. Caraca, vai ser gente boa assim lá longe. Não, o moleque tinha acabado de te conhecer, irmão. 30 segundos e virou brother, vai beber aonde, vão pra onde, vai fazer o quê? Cara, loucura, mano, loucura. Agora eu vou rodar a palavra, né, mano? Agora que pergunta pro Vinícius. Caralho, mano, calma aí que eu dei um bug aqui. Então, mano, vamos lá. Nosso galã do podcast. Não tá no script isso, mas... Cara, mano, é só sair aqui do Proforme. Mano, uma parada que é muito foda. Eu já conheço o Alan, acho que de vidas passadas. Provável. Porque a gente tava conversando, falando sobre isso. A gente não lembra quando que a gente foi apresentado. Eu também tava pensando nisso, sabia? Eu com o Alan. Quando eu conheci vocês, porque, tipo, teve o aniversário da Gabi, que foi o primeiro que eu fui, mas eu não lembro de ter feito contato assim com vocês. Eu não tava nesse. Tu não tava nesse. Eu lembro mas depois eu não lembro quando a gente trocou a primeira vez. Eu lembro no aniversário de Gabi que eu tava lá na churrasqueira. Eu tava na churrasqueira, lá no prédio da avó dela. Da avó dela. Isso. Não. Vila Isabel? Não lembro. Deve ter sido. Foi um bagulho mais intimista. Foi o primeiro que a gente trocou. Não foi aquele comendo assim, que geralmente é. Mas eu acho que foi o que eu conheci o Vini. Exato. Provável. Aí eu tava na churrasqueira e aí o Vini começou a me perguntar parada de música. E aí o bagulho... A gente trocou pra caralho. Quando eu vi, tava falando 1h30. Tipo, com o Alan, realmente eu não lembro quando que eu... Prazer. Oi, meu nome é Danilo. Não. Porque, mano, você desde o início, tanto o aspecto físico ser parecido...
A galera também confunde a gente com o irmão. A gente sempre teve uma proximidade muito foda, acho que pela essa realidade. Do Vini foi nesse churrasco que, quando eu comecei o relacionamento... Comecei não, né? Assumi o relacionamento com a Isabela, né? O mozão. Eu gosto. E tudo mais, e que a gente foi apresentar, tanto ele quanto o Gracinha. Né? E, mano, acho que muito foda, porque sempre teve essa proximidade, o diálogo muito presente, tanto que teve alguns hiatos, né, de presença. E, cara, quando a gente voltou a se falar, mano, sempre foi... E muito engraçado, a gente começou a ter contato profissional antes de ter o pessoal, né? Verdade, isso que eu tava parando pra pensar, vindo pra cá, caralho, mano, que foda, como o bagulho é. Então, mano, ele é advogado? Por quê? Advogado, tipo, é facilitador. Cara, peça fundamental, e eu posso presenciar, assim, com a autoridade do fato de ser um mediador de ciclos. Mano, eu faço parte junto com o Vini, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos. Do ciclo de homens, que é um bagulho. Isso aí é a parada que a gente tem que falar. Com muito foda. Cara, ele é especialista em direitos humanos e responsabilidade social pela PUC. Presidente da Comissão de Círculos de Paz e Justiça Restaurativa da OAB. E membro da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Jurídica da OAB. Pô, parece até, né? Caralho. Eu tenho que fazer curso. Mano, parece até que é importante. Não, mas esse moleque é pelo amor de Deus. Parece até que é importante. Eu tô com vergonha aqui, ó. Caralho. Meti o cursinho Excel avançado. Me senti humilde. Inglês intermediário. Cara, aqui eu falei um pouco sobre o seu currículo. Mas, caralho, a pergunta aqui, quem é o Vini? Quem é o Vinícius Almeida? De onde vem o Vinícius Almeida? Porra, essa é uma pergunta importante, mas né, porque eu demorei pra me fazer essa pergunta, tá ligado? Eu acho que eu comecei a me fazer essa pergunta desde 2020 com a pandemia. Eu acho que a pandemia foi um dos eventos mais difíceis que o mundo já enfrentou, mas também eu acho que ela foi um dos momentos mais importantes que o mundo enfrentou, assim, porque eu acho que esse chacoalhão que a pandemia trouxe, né, eu com a minha espiritualidade, o meu espiritualismo, de alguma forma, acho que foi o momento em que era para todo mundo parar, se recolher e repensar um pouco da própria vida, tá ligado? Foi forçado, né, mano? Foi forçado, todo mundo foi forçado a isso, todo mundo foi forçado a conviver consigo mesmo, com quem escolheu estar perto, com o trabalho que escolheu, com a profissão que escolheu, e aí eu acho que foi quando eu comecei a me fazer essa pergunta, tá ligado? Por quem é o Vinícius? Porque até aquele momento eu tava bem, assim, né? Relativamente bem na minha vida profissional, tava, tipo, trabalhando, ganhando dinheiro, tava numa boa empresa, né? Mas, assim, eu parei para pensar, porra, quem é o Vinícius? E aí, cara, eu comecei a olhar para minha ancestralidade, tá ligado? E aí, assim, o Vinícius, ele é neto de uma mulher paraibana que veio pro Rio atrás de condições melhores de vida para ela, para os filhos e tal, e começar um esporte. Mas minha avó morreu, eu era, porra, muito novo. E minha avó, a memória afetiva que eu tenho é daquela avó que, porra, fazia o possível para cumprir certas lacunas, mas principalmente lacunas materiais, assim. Então, por exemplo, porra, me amarrava em videogame. Porra, minha avó era aquela que fazia das tripas coração e tentava me dar o videogame, entendeu? Mas, assim, também dentro da estrutura familiar, né? Porra, vocês são em tese privilegiados porque vocês cresceram com a figura de pai e mãe. Por mais problemática que seja, mas eu não conheço. É o luxo da época, tá ligado? Pai, mãe. Caralho, tirou onda, hein, Playboy? É brabo, pai. É tipo isso. Eu não cresci com meu pai, não conheço meu pai. Hoje eu tenho 31 anos e até o momento não conheço meu pai. Quer dizer, conheço, mas não conheço. Eu sei quem ele é, já descobri a rede social, né? Quem sabe, né, a gente faz uma aproximação aí. Mas assim... Inclusive, né? Sacanagem. Inclusive, trouxe... Porra, mano, caralho. Então, temos uma surpresa. Primeiro processo do programa. Então, e aí, tipo...
Cara, mas você vê, né? Foi a partir de 2020 que eu comecei a olhar para trás e vi da onde eu vim. E aí, porra, minha avó, uma mulher paraibana que veio pro Rio, né? Criou minha mãe, meu tio. E eu cresci com essa estrutura de lá, tá ligado? E uma presença feminina muito forte, porque a minha avó, uma mulher, né, porra, potente ali, que corria atrás, muito namoradeira. Minha mãe também muito trabalhadora, porra, guerreira, bancou a minha vinda, tá ligado? Poderia ser um aborto hoje, mas, enfim, não quero entrar nessa pauta, mas é aquela parada que eu tive a oportunidade, irmão. Eu tive a oportunidade da vida. E o meu tio, um cara homossexual. E, porra, de alguma forma, uma presença, a feminilidade muito presente na minha vida, o que eu acho que é algo muito bom para mim hoje. Mas, assim, até um período eu lidei muito bem com isso, mas de repente a partir dos 8 anos, quando eu comecei a frequentar a casa de amigos, e aí um amiguinho, porra, tinha um pai muito presente, tá ligado? Mas um pai muito presente de uma forma, a impressão que eu tinha na época, né, muito boêmia, muito, porra, bacana, assim. Então eu lembro de estar na casa do amigo, pô, o amigo tinha videogame, o amigo tinha Lego, o amigo tinha tudo que eu não tinha. Porra, ainda tinha o pai. E o pai, eu acho que, eu não lembro se na época ele estava separado ou não da mãe, mas ele frequentava a casa, e, pô, o cara ouvia Jorge Aragão, era vascaíno, isso década de 98, o Vasco tava, né, filho? Pô, saudações vascaínas, vamos voltar, porra. E aí, porra, aquilo me pegou. Pô, não tem essa figura e tal, pô, o cara gosta de samba, eu me amarrava em samba e tal, não sei o quê. Naquela época eu comecei a gostar de samba, né, e aí, aquela época, eu estava na 2ª série, minha mãe tinha me passado para estudar de manhã. Isso aí, mano. Nessa época aí eu comecei a gostar disso. Porra, a base vem como, né? A base vem forte. E aí, eu comecei a ficar rebeldezão na escola. Porra, mano, você quer ver um alto rebelde que eu tive pra caralho? Tá ligado aquele cigarrinho de chocolate? Ainda! Levei, irmão, aqui, ó, meti aqui, ó, 8 anos. Meti 8 anos de chocolate, fingindo que tava fumando. Então, várias paradas assim, né? Que era a minha forma. Primeiro, eu tava me dando muito mal, porque eu não sabia, não tava rendendo de manhã. E isso foi difícil pra mim pra caralho. Aí teve isso e tal, enfim. E aí, pô, a professora chegou, era a época de, pô, ter uma professora só pra todos os assuntos e tal. Pô, a professora Vanilza, né? Não sei nem se ela é viva hoje, mas foi uma figura importante pra mim nessa época. Porque, pô, ela conversou com a minha mãe e falou, Vinícius, está muito mal, provavelmente vai ser reprovado e tal, tá tendo muito problema com isso e tal. Mas minha mãe falou, não, tá mal, reprova. É isso, vai fazer de novo. E aí eu migrei para a parte da tarde e a coisa começou a melhorar um pouquinho. Né? Não repeti mais, mas tive essa dificuldade. E aí, cara, a partir dali, eu vivi o que eu acho que todo moleque da Zona Norte, né? Sou nascido e criado na Zona Norte, em Olaria, vive, né? Que é aprender na rua. Aprender a vida na rua, na pista. E aí você começa a entender que, porra, tal amiguinho faz mais sucesso porque tem a roupa da moda. Porra. Vitória é ser playboy e pegar mina. Exato. Pô, tu quer isso, tu quer vestir... Tu quer sair da Cristal Grafite da Aldeia dos Ventos e vestir Janso. É tipo isso, né? A vitória da vida. E aí, porra, aonde eu tava nessa fase, né? Enquanto a maioria dos moleques que estavam fazendo sucesso estavam usando eu ainda tava atrás. Era mais ou menos isso. E aí tu começa a ver o que faz sucesso, o que não faz e tal. Enfim, e aí tu começa a entender a linguagem da rua, só que aí entra uma parada que é muito ruim, né? Pra nossa criação e até pro aspecto de masculinidade. Que a gente começa a aprender que sinônimo de sucesso é ter dinheiro, é ter bens materiais, é ter coisa de qualidade e, pô, isso te define, né? E, pô, eu não era muito assim. Eu andava com uma galera que era um pouco mais humilde e a galera se destacava, porra, na camaradagem, na zoeira, no desenrolo. Porra, meu primo, que caralho, eu amo de paixão, o cara que a gente se afastou, mas, porra, é uma referência de humor, de sagacidade e tal, não sei o quê. Enfim, e essa é a linguagem da Jus, né? A gente vai aprendendo isso. E assim, isso é muito maneiro, mas ao mesmo tempo, para quem é pai e é mãe, eu acho que é muito difícil de enxergar que, porra, tu não sabe onde teu filho vai chegar, né? Porque as referências começam a ser a rua. E aí, qual é a rua? A referência que merda que tu fez e que tua família não sabe que tu fez. Exato. A gente tá aqui pra falar sobre isso. Não, isso é muito louco. A gente vai falar sobre isso. Isso é muito louco, porque Olaria, onde eu morava, era uma parada que era assim,
parecia que era elitizado, porque não era dentro do complexo do Alemão, era perto do 16º Batalhão, que é um batalhão famoso também, e era perto do Cacique de Ramos, que é também uma referência. Então, pô, tu cresce cercado de uma cultura dentro do mesmo ambiente. Porra, tu tem favela, tu tem a cultura da polícia, tu tem a cultura do samba, da malandragem, da rua do futebol, que, porra, nenhum joga futebol. Rufando. Porra, o dia inteiro. Olha o carro. Esquece, vai. Porra, moça! Você vai pegar a bola pra caralho. Olha, pegar a bola aqui, não sei fazendo favor. Já pulando o muro. Pô, já pulando o muro. Exatamente, muito assim. E aí, cara, tipo, teve um período, né, quando eu fui ficando mais pré-adolescente para adolescente, que, pô, o negócio começou a ficar violento mesmo. E eu morava numa rua, que era uma rua afastada da comunidade, mas morava um PM ou outro. E aí, o que aconteceu, mano? Um dia, sábado de manhã, solarado, aquela vibe de todo mundo na rua, geral transitando na rua, e tal, não sei o quê. Cara, tentaram roubar um carro de um cara que era PM, deixava o carro aberto e tal. Não, os caras trocaram um tiro no meio da rua, meio-dia, de um sábado, era tipo isso. E aí, pô, eu tenho essa memória, né? O tiro acertou o carro do meu padrasto na época, né? Minha mãe, depois de um tempo, casou e tal. Minha estrutura familiar foi reformulada, mas, porra, o tiro pegou bem nos bancos de quem tá na frente, tá ligado? Então, assim, se ele tivesse mexendo no carro ali... Tinha tomado. E isso era comum, cara. Tu, porra, indo na rua e tal, não sei o que. Normal. Cara, aí, enfim, aí a partir daquilo ali eles decidiram, pô, se mudar e tal. É comum, mas não é normal. Aí a gente foi pro Meia. Normalizado, né? Que, porra, é uma parte da Zona Norte que, em tese, estava um pouco melhor, assim, né? E eu já estava estudando no Meyer nessa época também, vivendo uma outra realidade. E... Martins? Não, eu estudei no Resende Rama, que era a escola técnica. Acho que é a primeira escola técnica particular, assim. Só foi uma parada que minha mãe, mesmo sendo classe baixa e passando um perrengue, sempre fez questão... Fazer um corte aí. Acho que vai ter que botar aquele celular para carregar. E aí, o que aconteceu? Pô, fui pro Meia, classe média, mas Zona Norte ainda, um pouquinho melhorada. E aí, o que aconteceu? Porra, lá, fiz meu ensino médio técnico, pô, foi uma época maneira. E aí, depois, concluí, 18 anos, virei militar, fui militar há 2 anos, entrei como recruta da Marinha do Brasil. Porra, caralho. Catava capim como ninguém, irmão. Era um bagulho sinistro. Pintou gelo baiano. Porra, rastelava como ninguém. Um abraço pra galera da Marinha. E aí, ali dentro, foi quando eu comecei a me interessar mais por, tipo, leitura. Eu já lia bastante e tal. Era nerdzão, gostava de ler. Nem deu tiro na Marinha. Deu tiro na Marinha? Dei tiro, mano. Dei tiro de pistola. Eu dei tiro de bereta e de FAL. Mas tu chegou a servir? 15º RCMEC. Regimento de Cavalaria Mecanizada lá na... Quanto tempo? Na Vila Militar. Fiquei 6 meses saindo na primeira marcha. O maluco me deixou... Foi convidado a ser. Agradecer aí meu avô, sacou? Pô, falei, pô, vou queria tanto sobrar ele. Valeu, meu filho, vai lá. Pô, eu me arrependo de ter servido, irmão. Eu queria ter servido. E o pior é que eu quis, cara, porque, tipo, vou te falar, foi muita influência de filme, né? Era muito aleatório. Pô, foi muita influência de filme mesmo. Via filme. Tá ligado aquele filme do Bagulho Júnior? De Homem de Honra? Porra, irmão. Homem de Honra, Pita. Caralho. Não, top 5 de filme. De filme da vida, né? Então, era esse filme e era um outro com Kevin Spacey, com outro cara também que fez Efeito Borboleta. Que eles eram mergulhadores de resgate, tá ligado? Caralho, foda. Sabe qual é esse filme? Foda. Caraca, esse do mergulhador de resgate. Mas esse é muito sinistro. Esse é foda. Perdemos o mergulhador. Caraca, mano. Que isso. Então, pô, aí esses 2 filmes, 18 anos, tu não vai querer ir pra Marinha? Mas foi por isso, mano. Eu comecei a gostar da parada, sacou? Só que chegou no momento que os caras falaram, mano, na moral não mesmo. É pra tu, filho. Não é pra tu. Mesmo, você sabe que eu tô te deixando aqui só de bronca, só pra cortar teu cabelo mesmo, te deixar aberto, te deixar pelado na frente da sargento. Inclusive, queria mandar um abraço pro Sargento Souza. Sargento Souza lá do 15º RCMEC. Ele já deve ter agora já deve ser general já, depois de ter passado essa porra. Aí, cara, o que aconteceu? Tive essa fase da Marinha, e foi uma fase importante, assim, tá ligado? Eu tive com muita galera de, comunidade, a galera, maneira pra caralho, e, fiz amizade.
E aí, mas ali foi que, tipo, comecei a ganhar um dinheirinho também, né? E aí tu começa a gastar com, porra, cerveja, mulher, não quer saber de nada. Na época do balde de R$5. Isso, pô, Itaipava R$1 no Olimpo. Itaipava R$1 no Olimpo. Porra, filho, era foda. E aí, o que aconteceu? Porque era feliz, não sabia. Minha mãe foi o anjo na minha vida que falou de uma forma muito amorosa, muito carinhosa. Porra, ou tu estuda, eu vou te mandar pra fora de casa. Né? Aí eu falei, não, vou estudar. E aí eu decidi fazer faculdade de Direito. E na época, eu lembro que, pô, rolou uma pressão psicológica, porque todo mundo falava, né? Porra, faculdade é difícil pra caralho, Direito, não sei o quê, é difícil, tem que ler muito, não sei o quê. Enfim. E aí, cara, eu comecei a faculdade, porra, mó perrengue no início, porque eu ainda era militar, eu consegui uma autorização do comandante, no dia que eu tava de serviço, eu ia pra faculdade, aí, tipo, eu ia pra Ilha do Governador, dava serviço, voltava pro MEA, assistia a aula, depois no mesmo dia voltava pra Ilha do Governador, irmão, bagulho de louco. E aí eu falei, pô, não tá dando, não faz mais sentido, comecei a ter uns atritos lá também, aí eu falei, não, chegou a hora de sair, aí pedi pra sair. Só que aí, cara, tipo, me formei, gostei da faculdade, me formei, e aí começou os perrengues depois, tipo, 5 anos de faculdade, tô formado há 6 anos, mais ou menos. Então já são 11 anos estudando e trabalhando na vida acadêmica e vivendo do direito, porque eu comecei a fazer estágio muito cedo. E aí eu comecei a entender um pouco do pensamento de empresa, porque eu trabalhei dentro de empresa, como é que a empresa enxergava o conflito, como é que o judiciário enxergava o conflito. E aí, depois de um tempo, aquilo, pô, eu fui vendo que estar dentro de um tribunal não era o que fazia sentido para mim. Eu gostava de tentar prever certas situações, né, trabalhar prevendo o dano ou diminuindo aquele dano, e, enfim, dessa forma. E aí eu comecei a trabalhar com contratos, me especializei com contratos também, imobiliário, que é uma área dentro do direito que é muito boa. Só que, porra, faltava aquele pertencimento de, pô, ser humano e tal, não sei o quê. E aí, cara, 2020, com o chacoalhar da pandemia, eu falei, porra, é agora. E aí eu tava muito em dúvida, porque é uma parada que, porra, parece que é fácil, mas não é. Mas chegou uma hora que tu ficou fora do área, não ficou? Eu fiquei um pouquinho só, um pouquinho quando veio a pandemia, eu fui chamado para trabalhar na área comercial de uma empresa, que foi Hortifruti. E aí, porra, ali eu lidava com direito, mas também muito com negociação, com a parte comercial, de aluguel de loja e tal, enfim. Mas também não era com direito em si, mas dava, tinha que ter uma noção. E aí, mas também não era a parada que me tocava, assim, um bagulho muito acelerado, muito comercial, muito número, então não era o que fazia sentido para mim. E aí eu percebi que eu era um cara de humanas pra cacete e tal, e que eu devia investir nisso. E aí eu resolvi fazer uma mudança de área, né, dentro uma transição de carreira, como dizem, dentro da própria profissão, que não é uma parada fácil, assim. Ainda mais pro que eu tava, né? Que era, tipo, direito privado, contratos, imobiliário e tal, e para direitos humanos. E aí, cara, ali realmente eu tive uma virada de chave na minha vida pessoal, profissional e como um todo. Ali eu comecei a ficar humanizado realmente. e é real, porque era algo... É como se se faltasse aquilo dentro da minha vida como do quebra-cabeça como um todo. Então eu comecei a enxergar a minha família, comecei a enxergar as relações de gênero, de raça, de classe média e tal, não sei o quê. E aí eu me achei dentro do mundo, tá ligado? E aí eu descobri quem eu era, descobri o que eu queria fazer e descobri que caminho eu queria seguir. E aí é uma parada muito louca, né? Porque hoje é tipo tentar unir propósito com sobrevivência dentro de um sistema capitalista. É o mais difícil, né, mano? Exato, é o mais difícil hoje, assim. E hoje, cara, eu vou te falar, eu tô muito feliz com a minha vida, com os contornos da minha vida, dos meus projetos também, de estar aqui com vocês. Eu acho que, o podcast, ele é um reflexo disso, tá ligado? Eu acho que ele é um reflexo das nossas transformações pessoais e profissionais. E hoje a gente cria esse espaço para, ser esse canal em que a gente vai se expressar, vamos trazer as nossas inquietações, nossas dúvidas, nossas certezas, e vamos lapidar elas. E também trazer oportunidade para quem quer somar, para quem quer contribuir. Tem muita gente aí que já tem produção acadêmica, que estuda muito sobre um assunto.
Eu acho que uma coisa que a gente aprende, né, dentro da nossa correria e vida de subúrbio, é que tudo é um deboche, tudo é uma piada e tal, e a gente não aprofunda nas conversas. A gente não aprofunda nas conversas nem nos debates. Então, pelo menos eu percebi que muitas das discussões de coisas sérias que a gente faz é de forma muito superficial. Muito superficial. Política. Não, é isso, é bandido, é aquilo, outro e tal. Cara, mas existe N fatores, N situações envolvidas que a gente precisa conversar, entendeu? Até porque a gente veio de uma geração que era aquilo, né? Religião, futebol e política não se discute. Só que a gente também vem de um levante aí de 4 a 5 anos. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Que aí começou a se debater sobre política, tanto que a gente atualmente passou por um período de polarização muito grande. Eu gosto, inclusive, sabia? É bom, cara, que assim, o mais engraçado que é o quê? Cada um aqui, a gente sempre fala muito, conversa muito isso nas nossas reuniões. Cada um aqui, por mais que tenha sua opinião, seu viés divergente, a gente converge muito, que eu acho que é o objetivo do projeto. Né? Que é realmente essa humanidade, trazer essas pautas que são muito romantizadas, como a gente falou isso, é um discurso muito polido. A gente não quer problematizar os assuntos, a gente quer debater os assuntos. Tá aí. Eu posso não concordar contigo, com o que você fala, mas eu respeito e eu quero conversar sobre, eu quero debater sobre. E eu acho que aqui é importante, porque eu acho que é um canal muito mais para a gente criar dúvidas e criar questões do que criar opiniões formadas, entendeu? O debate. Porque assim, eu acho que hoje em dia é isso que falta. É as pessoas estarem abertas a sentar com pessoas totalmente desconhecidas e que às vezes divergem num determinado assunto e ter uma opinião sobre um determinado assunto, mas estar disposto a repensar ou moldar aquela opinião, o que não é problema nenhum. Porque às vezes, cara, você estuda sobre um assunto, por exemplo, todo brasileiro é praticamente especialista em segurança pública. Quando você vai estudar segurança pública ou conversar com uma pessoa que é especialista em segurança pública, você vê que segurança pública é algo muito mais amplo do que contratar mais policiais, do que comprar mais equipamento, de armar mais a polícia mais letal. De polícia mais letal, entendeu? E esse espaço é para isso, é para a gente abrir, trazer especialistas, trazer também o policial que vive aquilo ali, que vive aquela correria, e trazer, por exemplo, o cara que estuda aquilo na academia e tentar entender, dentro dessas divergências de vivência, de teoria, de prática, o que poderia ser um bom caminho, né? E o nosso público também ter acesso a isso. Não, o cara que vive a realidade está dizendo isso, o cara que estuda está dizendo aquilo. Existe um caminho do meio? Existe, com certeza existe. Agora, as ideias precisam ser colocadas na mesa e todo mundo precisa estar disposto a... Eu acho interessante porque a coisa toda gira muito em torno do que tu faz da vida, que é essa mediação de conflitos, né? E aí o fato da gente não levar as discussões muito a fundo até o final é porque a gente quer evitar o conflito. Exato. E a gente evita o conflito tanto, ruim, mano. a vida toda, a gente evita o conflito de uma forma que quando chega na vida adulta e tu não tem mais como evitar o conflito, você não sabe como lidar com ele. E aí vira mas é isso aí mesmo. Entra um outro problema que eu acho que a maioria de nós brasileiros tem, que é conflito é sinônimo de violência. Exato. Briga, violência. Entendeu? Então, a gente não consegue divergir, não concordar e tal, mas, ficar em paz. Ou, não te considerar... É melhor o que você prefere? A razão ou a paz? Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter razão. E isso é em relacionamento pessoal, é na nossa casa, é com os nossos pais. E às vezes é num tema que a gente não sabe bosta nenhuma e a gente quer pagar de não, eu tenho uma opinião. E às vezes você não quer ouvir quem, já estudou, já leu uma parada, tá mergulhado naquilo ali, ou quem vivencia, entendeu? E às vezes, eu acho que essa é a grande graça da gente estar aqui hoje. É a gente poder ter uma pré-definição, uma pré-opinião sobre um determinado assunto, mas que a gente vai trazer um convidado que vai sentar aqui e vai falar, e, cara, a gente vai falar, com total propriedade. É mesmo. Eu acho que abrir, acho que a gente é meio que redundante falar sobre isso. A gente veio de uma geração
que ela é punida pela mudança de opinião. A gente... Chacota, né? Vira chacota. É o tal do vira-casaca, é o tal do... Cara, mas hoje a gente tem uma realidade que a gente tem acesso, graças a Deus, a gente tem várias plataformas que a gente tem acesso ao conhecimento, e eu acho que a gente pode também se permitir mudar de opinião. Sim, claro, não é vergonha. Porque a partir do momento que eu conheço o outro lado da história, o outro lado, uma outra realidade, cara, eu acho que assim, acho que é outra parada que acaba unindo a gente, a nossa espiritualidade. E, mano, a gente tá aqui pra evoluir. Exato. A gente tá aqui pra aprender. Se eu não me predispor a isso, mano, minha caminhada aqui não faz sentido. Exato. Se eu sempre tiver aquele conhecimento, eu sei de tudo, eu sou o senhor da razão e tudo mais, mano, não faz sentido nenhum a gente tá aqui. Eu acho que é muito do viés do porquê que a gente tá aqui. Eu ainda mais, né, pra que a gente tem um porquê. Exato, exatamente. E, cara, eu acho que se as pessoas enxergarem o que a gente quer promover aqui, e eu acho que elas vão enxergar, é algo que vai muito além só da produção de conteúdo. É exatamente um espaço, para a gente refletir sobre o que a gente pensa, sobre como a gente pensa e, cara, tá aberto a, trocar ideia, conversar, a aprender mais. Eu acho que aqui vai ser um grande canal de aprendizado e em que a gente vai poder trazer pessoas que, já estão mergulhadas no assunto, outras que não estão, mas sim, a gente precisa ouvir, o que uma pessoa que não estuda um determinado assunto pensa, para poder coisa. Mas a gente também tem que ter a paciência de saber que, como a gente está numa caminhada evolutiva, todo mundo tá, a gente, às vezes aquela pessoa não tá aberta a ouvir, ou não tá muito afim daquilo, e a gente vai respeitar o espaço. Mas assim, aqui a gente vai tacar fogo no parquinho, mas de uma forma positiva. E hoje é só o 0001. Exatamente. E aí, agora a gente vai começar nosso primeiro quadro do programa, que é um quadro que a gente quer homenagear um cara também. Acabou que eu nem troquei muita ideia com ele sobre isso, mas acredito que eles vão concordar comigo, que a gente quer trazer aqui, dentro do nosso programa, essa parte de falar um pouco de quem nós somos, né, de como surgiu a nossa história. A gente vai fazer isso com os nossos convidados também. O que a gente faz hoje dentro das nossas profissões e tal, e enfim, é isso. Mas também trazer uma parte que é importante, que é o humor, cara. Porque assim, sem o humor não dá para sobreviver. A gente é brasileiro, entendeu? É trabalhador. Se a gente não rir, a gente só chora. Se a gente não tomar um álcool e rir, a gente não sobrevive. Então a gente criou um quadro aqui, que é Rir é um ato de resistência. Isso também é uma homenagem a Paulo Gustavo, que, infelizmente, deixou a gente aí super novo, um dos caras mais talentosos, assim, que eu, tinha muito apreço, queria muito conhecer. É aquele cara que dá vontade de você sentar, tomar uma cerveja, trocar uma ideia e ouvir ele falar, porque eu tenho certeza que ele é aquele cara que transborda alegria onde ele vai. Então a gente criou esse quadro, Rir é um ato de resistência, que também tem a ver com direitos humanos, com arte, cultura, tudo que a gente está promovendo aqui, onde cada um vai poder trazer uma história engraçada, inusitada, que viveu ou que vive e que, cara, tem que compartilhar isso, que é muito engraçado. E aí eu vou começar, para dar um tempinho para vocês pensarem, né, no que vocês vão contar, que eu falei, cara, eu tenho uma história que é muito engraçada, mano, e que, pouca gente sabe, assim, é mais uma história familiar, né? Eu tenho várias histórias com cocô, com merda, essa é a verdade. E as pessoas normatizam muito o cocô, mano. Todo mundo caga. Todo mundo peida, todo mundo caga. E todo mundo tem uma história sinistra com cocô, mas que nunca contar, né? Todo mundo tem. Então, e aí eu tenho uma que é muito engraçada. Ela é até fofinha, né? Eu vou contar uma que eu era pequeno. Não, eu vou contar uma que era pequena. E tal. Eu não lembro qual é a idade, mas eu juro pra vocês, eu acho que essa é uma das primeiras memórias que eu tenho da vida, sabe? Que tu fala assim, tu pegar as memórias, primeira, essa é uma delas e tem uma outra. Mas essa é muito engraçada, porque, assim, como eu falei, né? Morava eu, meu tio e minha avó. E aí, como era muito humilde, não tinha, um quarto para cada um. Era 2 quartos no máximo. E aí eu dormia com a minha mãe ou com o meu tio. E era aquela cama que puxa por baixo, tá ligado? Então eu dormia na cama com a minha mãe, bicama. Ou eu dormia... bicama. Ou eu dormia embaixo com o meu tio. E, meu tio, eu gostava de dormir com ele, que ele contava histórias. O Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mar, não sei o quê. Eu devia ter 3, 4 anos, não lembro. E aí, tô eu lá uma noite,
dormindo com meu tio. Aí meu tio contou uma historinha pra mim. Aí eu, morguei, apaguei. Olha lá. Tá. Do nada, de madrugada, vontade de cagar. Porra, só que eu era o quê? Pequeno pra caralho. Você cagou. Não, calma. Não conseguia pegar a reta do corredor com medo. Foi tipo isso. Eu levantei na moitinha, fui andando. E aí, irmão, no meio do caminho já começou João e Maria. Demarcação. Com merda, assim, eu comecei a cagar. Aí, poque. Comecei a marcar o caminho. Eu sei que eu cheguei no vaso. Não tinha nada. Não tinha quase mais nada. Só que na época, vazio. Porra, eu mal conseguia ficar sentado no vaso, porque eu era pequenininho, tá ligado? Então, eu lembro de ter aquela memória de, tá tentando apoiar o pezinho no chão pra não cair dentro do vaso. E aí finalizei, devo ter deixado tudo cagado. Não sabia me limpar. Foda-se, vou fazer o quê? Vou voltar pra cama. Vou dormir cagado. Tudo assado, irmão. Eu deitei de conchinha do ladinho assim do meu tio. Aí meu tio, porra, cheiro de merda. Aí eu juro, eu lembro de eu falando essa frase assim. Fui eu que caguei e não me limpei. Aí meu tio, porra, Vinícius, caralho, tá de sacanagem. Não, mano, tipo assim, é um gancho pro... Mano, isso é foda. Mas é um gancho pro um assunto futuro, velho. A gente trata tudo. Porque a gente maturiza muito a criança. Porque é uma parada que a criança não sabe o que tá falando aqui, a criança não sabe o que tá sentindo aquilo. Só que a gente, com a nossa cabeça de adulto, a gente já tem uma noção. Só que, mano, a criança tá aprendendo. Sim. Isso é foda, mano. A gente tava até conversando sobre a parada de como educar e tudo mais e tal, de formas de educação. A gente entrou nesse mérito. Falei, mano, às vezes a criança faz um bagulho e você... Por que você fez isso? Não sei. Deu vontade, eu fiz. Irmão. E foi isso, mano. Imagina, tu criança com sono... Vou te cagar, irmão. Vou cagar. Muito louco, muito louco. E aí, tipo, aí eu também tenho na memória, né, meu tio levantando, porra, Vinícius, caralho, não sei o quê. Levantando, aí vendo a casa tudo cagada. Meu tio tirando o colchão. Filho. Meu tio tirou o colchão, pô, foi lavar colchão de madrugada. E eu lembro disso, né? Ele olhou pra mim assim e falou, cagão. Como assim, né, cara? Aí, cara, essa é uma história que é, tipo assim, é muito bizarra, muito engraçada. E é uma das primeiras memórias que eu tenho quando pequena, assim, eu falei, cara, tem marcam, né, velho? É isso, foi isso. Foi essa e a outra, é mais simples, mas a outra foi o primeiro tampão de dedão que eu perdi jogando bola. Tipo assim, tava jogando bola com um amiguinho na vila e tal, chutei a bola e alguém me chamou. Aí alguém me chamou, me distraí e tal, não sei o que. Daqui a pouco, quando eu olhei pro meu dedão, tá tipo... a pele, assim, levantada, metade. Tipo, eu não tava nem sentindo dor, mas quando eu olhei, eu... sangue é na hora. Mamãe tratou com muito carinho, né? Aquela famosa água gelada no pé. Aquele... Ainda mete a porrada pra... Mercúrio! Aquele mercúrio... Mertiolate cardíaco, da redinha. São as duas memórias que eu tenho, assim, de infância, que eu falei, cara, eu tenho que compartilhar essa porra que é muito engraçada. Agora traz aí de vocês. Tu tem uma aí, bate pronto? Pô, cara, na moral, tu falou de escatologia. Escatologia, mano. Tá falando bonito ele, né? Não, porque escatologia, gente, cocô é um assunto... cocô é bacana. Normalizem o cocô. Cocô é bacana. Todo mundo caga. Mano, Carnaval de 2011. Aí já não é tão de infância assim, né? Já menos 11 aninhos. Couro comendo já. Putz, mano. Enfim. Carnaval 2011. Fui pra Arraial do Cabo. Na verdade, fui pra Iguaba. Aí eu ficava alternando. Arraial, Cabo Frio, Iguaba. Arraial, Cabo Frio, São Pedro. Dava umas esticadas assim, só na doideira. E essa época existia uma cerveja aí, que eu não vou fazer propaganda dela aqui, porque ela não tá patrocinando a gente mais, tá nativa até hoje, que era baratinha. Soltava. Baratinha. E existia também uma negócio que deve vender, mas ninguém compra, então eu posso fazer propaganda à vontade, chamava Big Apple. Nossa, merda. Vamos rapidinho, só um parênteses. Vamos tirar um episódio só pra falar de coisas da nossa época. Nossa, assim, tem que falar. Assim, Big Apple, Big tem que tirar um episódio pra falar de Big Apple. Big Apple, mano. Aí, Olimpo. Irmão, a gente foi lá, fui eu, Perninha, Bruna, Emily, Yuri Bombeiro, Yuri Bombeiro.
malucão todas as mulheres. O malucão da... Ih, nossa, ele tinha acabado de passar, ele tava empolgadão, né? Caraca, ele falava, eu passei pro bombeiro, eu falava, eu passei pra Specom. Aí depois eu explico pra vocês o que é Specom. Aí, enfim, eu tava lá, pode ser que eu seja cancelado. Aí eu tava lá trocando ideia lá, com o moleque, pai, vamos beber, não sei o que, e carnaval, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, voltamos todo mundo bem, né? E aí, tipo, quarta-feira de cinza, na quinta-feira era aniversário dessa amiga da Emily. Aí fui pra Bangu, aniversário da Emily, fui pra Bangu e tal, pá, fui de van, outro amigo tava lá de carro, aí curti o aniversário dela, foi o enterro dos ossos de todas as cachaças do carnaval. E a gente encheu a cara de novo, e aí tinha um absinto, que a gente tomava uma tampinha pra acordar. Aí vamos tomar esse Listerine aqui, pegava e vral. Aí era absinto, essa cerveja aí que faz o na barriga, e tamo lá, né, pá, bebendo, não sei o que, daqui a pouco o amigo, tô indo embora. Aí eu falei, vou pegar uma carona com você até a estação de Bangu, que de lá eu pego o 864 e volto para Campo Grande. Morava em Campo Grande nessa época. Volto para Campo Grande. Eu morava bem no centro de Campo Grande, então eu soltava na rodoviária e ia andando. Quando eu entrei no carro do amigo, senti um leve incômodo na barriga, mas... Ligou a cafeteira, pô. Ligou a cafeteira só. Aí tu ainda pensa, vou chegar em casa, dá tempo. Aí pá, soltei no ponto, 864, vem, meu irmão, você que é da Zona Oeste sabe, 864 é igual barata, ele sai do bueiro. Essa é a parte boa. Já peguei um motorista maluco que já entrou até na biqueira pra fazer as paradas, enfim. Aí entrei no 864, é verdade, pô, o motorista pegou e falou, vou comprar um negócio aqui rapidinho. Ele entrou na parada, pegou o negócio, o motorista, pelo amor de Deus, foi nesse nível. Aí, trabalhador. Mas não foi esse dia, foi outro dia. Aí eu tava lá, tranquilo. Aí entrei no ônibus e aí tô tentando dar aquela dormida, você tá em casa, pegou a Avenida Santa Cruz, né? O ônibus, daqui a pouco eu acordei. Cronômetro na minha frente. E o tempo do cronômetro não batia com o tempo que o ônibus ia chegar em Campo Grande. Eu falei, agora lascou. E aí o tempo correndo e passava a cafeteira. Eu sei que por um milagre o motorista chegou em Campo Grande, chegou na rodoviária, eu falei, demorou, eu desci da rodoviária, mano, e fui andando. Aí, pra quem é de Campo Grande, tá ligado? Você sai da rodoviária, você tem duas opções pra você passar pro outro lado. Ou você pega a passarela por dentro da rodoviária, no olho do lado da rua, né? Ou você vai andando beirando a estação, pega o buraco, sobe, desce, aliás, a escada rolante, sobe a escada rolante, você sai do outro lado do calçadão e continua andando. Eu morava nessa rua, na rua do calçadão. Falei, vou pelo buraco, que é o caminho mais rápido, não tem que fazer muito esforço de subir da escada rolante. Pum, cheguei na parada, escada rolante desligada. Óbvio, Murphy vai agir nesse momento. Desci, a escada voando, passei pelos camelôs, cheguei do outro lado, subi a escada, aí fui andando, passei no mercado, meu irmão, o cronômetro já tinha zerado já, e tava bagulho, pé. Eu falei, fudeu. Quanto mais perto chega, pior, né, velho? Como era uma quinta-feira, pós-carnaval, a rua tava aquele negócio meio... aquele chove, para de chover, aquele negócio meio... Pós-quarta-feira de cinza. Eu falei, puta que pariu. Aí eu sabia que, logo mais à frente, tinha uma banquinha que tá lá até hoje, que vende fruta, essas paradas, que é 24 horas. O cara fica dormindo coberto lá, mas ele tá lá. Aí eu falei, porra, depois da banquinha tem uma muretinha. Dá pra eu meio que me escorar ali. E eu juro pra vocês, cara, eu tava vendo o prédio, tipo, ali, sabe, 25, 30 metros. Assim, não dava tempo de pegar o elevador, passar pelo porteiro, dar boa noite e não me cagar. Aí eu continuei, andando, chegando na barraquinha de fruta. Aí, tipo assim, foi um momento que eu simplesmente, mano, eu só abaixei a calça assim, saca? E arrei assim, meio que no chão, num lugar que se fosse 2 horas da tarde teria 150 mil pessoas passando. Em frente ao Senac, mano, tem um Senac no bagulho. Em frente ao Senac, assim, eu arrei a calça e comecei a cagar. E quando eu cago, eu acho que todo homem tem isso, quando eu cago, eu começo a mijar junto, mano. Então, tipo assim, eu comecei a cagar, e aí eu comecei a mijar na minha calça, e eu tentava controlar, aí eu botava a rola pra trás, e eu dava cagada. Aí, mano, quando eu olhei pro lado, tava o cara da barraca de fruta, assim, ó, só o olho pra fora. Horrorizado. Eu tava cagando muito. Era um mar de merda. Aí eu olhei pro outro lado, mano. Tava vindo 3 gatinhas arrumadinha, indo pra uma festa. Aí uma falou assim, meu Deus! Aí eu, caralho, mano, as meninas desviaram. Aí a dignidade já tinha ido pro caralho.
Aí eu falei, eu vou botar a roupa tudo cagado mesmo, e me mijando. Aí eu botei a roupa tudo cagado, a merda ficou no meio da rua, eu fui andando, né, mano? Aí eu entrei no prédio, tá ligado? Eu entrei no meio do prédio. Aí quando eu entro no prédio assim, eu vi o porteiro, eu fiz assim, né? Cara de humilhada, porteiro. Abriu. Aí eu entrei no portão, aí eu olhei pro lado, tava lá os 7 anões lá no jardinzinho do prédio. Caralho, aí eu passei, boa noite, seu fulano. Ele, boa noite, meu filho, tudo bem? Foi tudo maravilhoso, né? Como é que foi de carnaval? Foi tudo ótimo, opa, maravilha, beleza. Aí subi e falei, pelo menos tá tarde. E meu pai tá dormindo. Caralho. Entrei no apartamento, tem um corredor. E lá no final do corredor tinha o banheiro, tá ligado? Era o único banheiro do apartamento, era lá no final. Na reta tinha o sofá. Eu só vi a cabeça do meu pai fazendo assim, no meio do corredor. Ô, filho! Chegou, perdi o sono. Eu falei, como é que eu vou passar pelo corredor com meu pai com a cabeça aqui sem exalar cheiro de merda? Falei, vou botar a reta. Falei, deixa eu ir no banheiro que eu tô apertado. Botei a reta e fui pro banheiro. Mano, quando eu olhei minha cueca branca, era só merda. Aí eu peguei a parada com tanto ódio, mano. Aí eu peguei a cueca, aí eu me limpei com a cueca, olhei aquela porra, olhei o basculante, eu falei, mano, não dá pra eu botar isso no cesto de roupa suja, porra. Não dá. Eu morava no espigão. Por que tu não lavou, caralho? Porra, eu não ia, mano, era muita merda. Eu não ia botar a mão na minha... É a minha merda, mas era muita merda. Eu falei, foda-se, puf, taquei pelo basculhante. E me lavei, tomei um banho, saí do banheiro digno. Boa noite, vou dormir, mano. Acordei no outro dia. Eu vou comprar um pão, né? Você lembra que eu falei lá no começo do filme que eu tinha os 7 anões, mano? Na entrada do prédio? Não, mano, não. Tava o porteiro com a vassoura, o anão assim, ó, com o nariz assim, minha cueca cagada, mano, no nariz do anão, e o porteiro pegando a cueca cagada na vassoura. Não, mano. Essa foi a minha história de cocô. Muito obrigado a todos. Boa noite. Que isso, cara. Não tem como esse podcast não fazer sucesso. Não tem como. Mano, primeiro episódio, mano. Caralho, mano, não tem como, mano. Caralho, sobre essa pauta, velho. Tem nem o que falar, velho. Cara, eu nunca tive nenhuma história assim, graças a Deus. Puta merda. Eu tenho umas 3 aqui. A não ser que eu faça. A não ser que eu vou no banheiro pelo menos umas 6 vezes ao dia. Tá controlado, ambiente controlado. Mano, mas eu acho que, tipo assim, uma parada mais engraçada é o estigma de você ir no banheiro na casa de namorada. Nossa, meu. Irmão, eu acho que, tipo assim, uma parada muito bizarra. Se eu tiver com vontade de cagar, a minha baguinha faz um barulho, irmão. A cafeteira liga de uma maneira, filho. Que era tipo assim, meu irmão, tava o frio que fosse. Tava aqui, ó. Vou tomar um banho. Vou tomar um banho. É aquele que é tipo de. Irmão, todo mundo sabe que tu tá indo no banheiro cagado. Mas você tem que ter a dignidade de falar, eu vou tomar um banho. Mas aí você vai no banheiro, liga o chuveiro. E, mano, pior que tipo, você senta, chega meio de lado, tipo, meio aberto, pra ver se não faz o barulho no banho. Mas, tipo, já tive várias namoradas que falaram assim, eu sabia que você tava indo cagar, né? Você sabe que o barulho e o cheiro não disfarçava o chuveiro, né? Mas acho que histórias de caganeira, de diarreia, irmão, graças a Deus, porque cocô sempre foi uma questão pra mim, irmão. Sempre foi. Mas tem que humanizar o cocô, né? Tem que humanizar, mano, todo mundo caga. Dor de barriga. Normaliza, dor de barriga. Exato. Andem sempre com um rolo de papel higiênico na mochila. É verdade, Vinícius. Lencinho umedecido, que trabalha em obra, vai entender o que eu tô falando. É, porra, é importante. Não é patrocinador ainda, mas a coxinha do Bruno e da Bruna, ó. Se quiser dar uma moral, a gente aceita. Cara, ele falando cocô. Não é porque ele, o amigo pediu, né? O amigo pediu um rolo de papel higiênico mais cedo, não vou falar quem foi. Foi da produção, um amigo que tá aí atrás da câmera. Sebastião. Vamos humanizar o cocô. Vamos humanizar o cocô. Eu tava com vergonha aqui de falar, então vamos humanizar o cocô. Sebastião. É com você. Valeu, Miquimba, tamo junto. É isso, pessoal. Porra, começamos aqui, demos o start no nosso episódio 00 do Humaniza Podcast. Pô, vem com a gente. Dá sugestão de pauta que vocês querem que a gente possa falar aqui, enfim. E também de pessoas, né, que vocês querem ouvir, enfim. A gente está aqui para isso. E, pô, muito obrigado. Feliz em
ter estreado finalmente. A gente tava ansioso pra cacete de gravar, de fazer a parada e tal. Mas assim, tá bom, não tá. O importante é que tá indo e, enfim, com o tempo a gente vai se aperfeiçoando. Obrigado a vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal também para dar aquela moral. Enfim, em breve a gente vai trazer novidades e convidados muito bacanas aí. Valeu? Aproveitando para agradecer, Barbearia Big King. Porra! Nosso patrocinador Master. Rafael Hilari. Não tô mais na régua, mas semana passada eu tava, tá? Nós chamamos. Teve foto, tá? Esqueça tudo. Se humanize. Humanize-se. Tamo junto. Humanize-se, se suas fives, É isso. Beijo. É isso aí. É o apoio da Big King. Porra, tamo junto. Caralho. Porra, ficou bom, hein?